Quando entro em tua presença, pelas portas do louvor, chego ao teu santuário, face a face com o Senhor. Contemplo teu semblante e vejo toda a sua glória. Posso só me curvar e dizer: quando entro em tua presença, pelas portas do louvor, chego ao teu santuário, face a face com o Senhor. Contemplo teu semblante e vejo toda a sua glória. Posso só me curvar e dizer: és um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão amoroso, Abba Pai. Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. Ora ao Senhor nessa hora. És um Deus tão amoroso, Abba Pai. Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão amoroso, Abba Pai. Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. Pai infinito, nós te damos graças, Senhor, porque Tu és esse Deus majestoso, grandioso. Tu és o nosso Deus. Pai, não há outro digno de honra, digno de glória, digno de louvor, digno de adoração, ó Pai. Paizinho amado, que daremos a Ti, Senhor, por todos os Teus benefícios para conosco. Pai, queremos entregar a Ti o nosso coração, queremos entregar a Ti o nosso viver, queremos entregar a Ti, ó Deus amado, a nossa vida, Pai. Que a nossa vida, Senhor Deus, seja em conformidade com aquilo que o Senhor deseja e espera de nós. Que possamos, ó Deus amado, sermos cartas vivas, Pai, celebrando o Senhor, proclamando o Teu reino, evangelizando sobre a terra. Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te exaltar, Te glorificar, ó Deus amado, Te bendizer. Senhor, dizer a Ti, ó Deus, o que é que Te amamos, o quanto Te amamos, ó Deus, e queremos cada dia mais o Senhor, queremos cada dia mais intimidade com o Senhor. Ministra, Senhor Deus, nos nossos corações essa fome, Senhor, e desejo pela Tua presença. Louvado e glorificado seja o Seu santo nome, louvado e glorificado seja o nome de Jesus. Aleluia. Amém. A paz da sua igreja, muito bom dia para você. Começamos mais um domingo na presença do Senhor. Convido você na sua casa com muita alegria e empolgação a glorificar o nome de Jesus e louvar com a gente. Não se acanhe não, sai do sofá aí, fica em pé, bate palma. Estamos louvando, vamos juntos, viu? Celebrando o nome de Jesus, fonte de vida inesgotável, amém? Que nos salva e limpa nossos corações. Há um rio que corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso. Há um rio que corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso, que nos guarda, que nos cura, que alegra os nossos corações, que nos guarda.
a morada do Todo-Poderoso, que nos guarda, que nos cura, que alegra os nossos corações, que nos guarda, que nos cura, que alegra os nossos corações. Seja exaltado e bendito para sempre, ó Senhor. Seja exaltado e bendito para sempre, ó Senhor, que nos guarda, que nos cura, que alegra os nossos corações, que nos guarda, que nos cura, que alegra os nossos corações. Pa 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 pa, pa 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 pa, pa 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 pa, pa 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 pa. Amém. Alegre nossos corações. Exaltamos nosso Deus bendito. Convido você a glorificar o nome do Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação.
é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Se diferente hoje é o meu coração. O amor vem do Senhor. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Ele mudou. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina o meu ser. Se Jesus Cristo mudou meu viver. Se Jesus Cristo mudou meu viver. Se Jesus Cristo mudou meu viver. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer não há, pois prazer maior não há. Me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, ofertarei. Quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas meu amigo, me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Receba o nosso louvor, meu Pai. Esperamos que ele tenha chegado a ti como aroma suave. Receba o nosso louvor, a nossa adoração. Ela é genuína para ti, para somente te glorificar e te exaltar. Fale em nossos corações nessa hora. Que nossos corações nesse momento estejam preparados como uma terra fértil, uma terra adubada, para ouvir a tua palavra,
e ouvir a Tua voz nessa hora. Fala em nossos corações, fala em nossas vidas, nos ensina nessa hora a crescer e aprender mais de Ti. Que a gente possa nos diminuir, Pai, e encher do Senhor. Em nome de Jesus. Abençoa a nossa manhã, uma manhã produtiva em Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor. Amém? Hoje nós vamos falar sobre um tema maravilhoso, emocionante e que aguça a nossa curiosidade, que é o arrebatamento da igreja. É um tema que deveria fazer todos os cristãos muito felizes, mas infelizmente nem todos estão preparados para esse grande evento, para este grande momento. No estudo das coisas dos últimos dias, nós vemos que o próximo passo seria o arrebatamento da igreja. A igreja de Cristo será arrancada aqui da terra, será tirada aqui da terra, com um único propósito: de unir-se ao Senhor nos céus, receber os galardões e participar das bodas do Cordeiro e deixar o planeta livre para a ação do que a Bíblia chama de anticristo. Depois que a igreja for arrebatada, um grande período de tribulação, de uma tribulação tão forte que Jesus disse que nunca houve nem jamais haverá tribulação como esta, de tão grande que ela será. E vai ser um período de 7 anos, onde os piores juízos de Deus serão derramados sobre o planeta Terra. E junto a esses juízos de Deus que estão colocados, que estão expostos no livro de Apocalipse, do capítulo 6 ao capítulo 19, está uma ação horrorosa do anticristo sobre o domínio de Satanás. Então, meus irmãos, não queiram pagar para ver. Vamos nos preparar para subir, porque o negócio vai ficar feio, e muito feio aqui na terra. E o próximo passo é o arrebatamento da igreja, que está descrito na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos de 13 a 18. Vamos lá. Não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com respeito àqueles que dormem, para vocês não entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará a sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos, até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Muita coisa teríamos que estudar sobre esse tema, o final dos tempos. A Bíblia tem muitos detalhes, mas nós vamos nos ater somente no arrebatamento da igreja, e mesmo assim de uma forma meio que superficial por causa do nosso tempo. Mas o que eu gostaria de deixar é que nós não possamos desprezar as profecias. Não podemos rejeitar as profecias da Bíblia, porque elas vão se cumprir e já estão se cumprindo. E diante dos nossos olhos, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está dizendo às igrejas. O livro de Apocalipse, do capítulo 1 até o capítulo 3, o apóstolo João, na ilha de Patmos, aqui nessa terra,
lá próximo da Grécia e da Turquia, na ilha de Patmos, ele tinha uma visão privilegiada da Ásia, da Turquia e das 7 igrejas da Ásia. Ali Jesus Cristo deu a revelação para João das 7 igrejas, chamadas 7 igrejas do Apocalipse. E João escreveu as cartas a esses 7 tipos de igreja. E quando ele terminou no capítulo 3, a respeito dessas cartas, ele começa o capítulo 4 já de uma outra forma, diferente. Ele falou que ele olhou para o céu, viu o céu aberto e uma voz que tinha falado com ele no início do livro. E ele ouviu essa voz falando: sobe aqui, João, porque eu vou te mostrar daqui de cima as coisas que devem acontecer depois dessas. E depois nenhuma menção mais, queridos, se faz a respeito das igrejas. Então, o tempo da igreja, o tempo dos gentios, ou seja, daqueles que não fazem parte do povo de Israel, que somos nós, acabou. Naquele momento, o nosso tempo acabou. A partir do capítulo 4 começa, então, a ser descrito, bem da verdade no capítulo 6, porque o 4 e o 5 João revela as coisas que estão no céu, que ele viu no céu, coisas tremendas, maravilhosas, o trono de Deus, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, né? O cordeiro preparado para abrir o livro, desatar os selos. E a partir do capítulo 6, ele começa a falar, então, dos juízos de Deus que estão sendo derramados sobre a terra. E começa com os selos, depois vem com as 7 trombetas e depois vem com as 7 taças, que são 7 piores juízos de Deus. E vai ser uma tribulação tão grande, tão grande, tão grande, que nunca houve nem jamais haverá no planeta algo semelhante ou parecido. E aí, quando a gente lê o livro de Apocalipse, a gente entende porque muitos não querem ler. Mas para nós cristãos, o livro de Apocalipse é uma vitória. É uma vitória porque ali ele fala que a igreja que vencer será arrebatada. É uma vitória porque no final do livro de Apocalipse fala da vitória do Senhor Jesus sobre os seus inimigos na grande batalha da Margedon. Então, o livro de Apocalipse devia nos consolar e nos levar a pregar o Evangelho mesmo, para que as pessoas não possam participar desse período tão negro e sombrio da história da humanidade. Os juízos de Deus, eles estão sendo reservados. O que nós vemos hoje, queridos, em relação a terremotos, em relação a vulcões, nós vimos que nessa semana, né, pelo menos 3 vulcões na Indonésia, né, nesta mesma semana, 3 grandes terremotos acima de 5 pontos na escala Richter, em Honduras, em Costa Rica e na Colômbia, nessa semana, que foi abafada, essas notícias foram todas abafadas por causa da crise que está aí, ninguém prestou muita atenção nisso. Mas as coisas estão acontecendo fora. Um tornado que atingiu os Estados Unidos e matou 6 semana passada. E essas coisas estão acontecendo com uma intensidade muito grande, né? Nuvens de gafanhotos devastando a África. Em plena crise do coronavírus, a Itália foi sacudida por um terremoto 4.5, o norte da Itália, essa semana. Os princípios das dores estão aí, estão se acumulando, estão se juntando, estão com muita frequência. E nós não podemos fechar os nossos olhos para essas evidências, porque o livro de Apocalipse, ele abre com uma bem-aventurança praticamente. Capítulo 1, versículo 3 diz: bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam a palavra do livro dessa profecia.
Então nós temos que estar atentos a tudo que está acontecendo, meus queridos, para que esse dia não nos pegue de surpresa, para que esse dia não nos pegue como um ladrão na noite. Porque Jesus Cristo disse que 2 estarão no campo, um será levado e outro será, um ficará e outro será tirado. 2 pessoas estão na moeda, uma será levada e a outra será tirada. Jesus Cristo está nos alertando sobre esse dia, um dia que nós não sabemos realmente quando será, mas que o noivo está mandando recados e mais recados. O casamento em Israel tinha uma característica na época de Jesus. Não sei se isso acontece hoje, mas na época de Jesus tinha uma característica muito especial. O noivo desposava da noiva, se despedia dela, ia para a casa do pai, preparava uma casa para eles morarem e quando a casa estava pronta, ele voltava para buscar a noiva. Mas tinha detalhes no casamento em Israel. Primeiro, a noiva, que era desposada pelo noivo, ela tinha todos os direitos de uma mulher casada. Se o noivo morresse nesse período antes do casamento, ela tinha direito à herança, ela tinha direito ao dote, ela tinha direito a praticamente todas as coisas, como se ela já estivesse casada com ele. Por sua vez, o noivo, quando preparava a casa, quando preparava o lugar, quando ele preparava a festa do casamento, a bodas do casamento, o que ele fazia? Se ele chegasse e não encontrasse essa noiva pronta e preparada, ele tinha o direito de não pagar nada, dote nenhum, desfazer o casamento, cancelar o casamento e deixar a noiva. Ou seja, anular todo o processo de casamento. Quando o noivo amava muito a noiva, o que ele fazia? Eu vou mandar um mensageiro lá para avisar que eu estou chegando. E assim a gente entende a parábola das 10 virgens, por exemplo, quando já estava próximo da meia-noite e chegou um mensageiro falando: o noivo está chegando, o noivo está chegando, o noivo está chegando. E as noivas preparadas, que tinham o azeite nas suas lâmpadas, entraram para as bodas do Cordeiro. Assim Jesus é conosco. Ele disse em João 14 que ele ia para a casa do Pai, ia nos preparar um lugar, e quando já estivesse pronto, ele voltaria e nos levaria com ele. Foi assim que ele disse: não se turbe o vosso coração, não se atemorize, noiva minha, eu vou para a casa do meu pai, na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu não vou, teria dito. E eu voltarei e levarei você, para onde eu estiver, você também esteja comigo. E como Jesus nos ama muito, Ele está nos mandando sinais, sinais, sinais. Não podemos desprezar os sinais, queridos. Não podemos desprezar o que a palavra diz, porque profecia, a profecia dos últimos dias ocupa um grande espaço dentro da palavra de Deus. É o segundo assunto mais abordado depois da salvação. Se não fosse tão importante, Deus não deixaria tanta riqueza de detalhes. E é bem verdade, queridos, que quando alguns cristãos em épocas passadas tentaram entender, eles não iriam entender por quê? Porque essas profecias são para ser reveladas agora, no tempo do fim. Antes, muitos servos de Deus não entenderiam. Antes, Israel não existia ainda como nação. Hoje, Israel é uma realidade como uma nação. E a Bíblia diz que quando nós vermos a figueira dar os seus frutos, olhai para cima, porque a vossa redenção está mais próxima. Quando Israel começar a florescer,
olhem os sinais, porque a volta do Senhor está mais próxima. Então, a partir de 1948, queridos, tudo o que acontece no mundo está relacionado à volta de Jesus. E Jesus falou que não passaria essa geração sem que todas essas coisas acontecessem. Nós estamos dentro do olho do furacão. Nós estamos dentro dessa geração. E por isso, no meu coração, eu tenho uma convicção de que Jesus está às portas, realmente. E os sinais estão acontecendo, e o mensageiro está vindo com as mensagens, o rei está voltando, o noivo está voltando, prepara-te, ó igreja, para encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te, ó igreja. E eu entendo, meus queridos, que esse isolamento, para nós, igreja do Senhor, está sendo uma bênção. Por quê? Porque aqueles que verdadeiramente amam ao Senhor estão buscando ao Senhor cada vez mais. Estão buscando as respostas do que eles querem na palavra de Deus. O profeta Daniel falou assim: olha, Daniel, servo amado, sela as palavras deste livro. Está lá em Daniel capítulo 12. Sela as palavras deste livro, porque as pessoas vão ler e não vão conseguir entender, porque só entenderão nos tempos do fim. E muitos vão esquadrinhar, vão olhar, vão procurar, vão verificar, vão averiguar, vão conferir fatos. Essas profecias. E o conhecimento de Deus aumentará de uma forma quase que exponencial. Então hoje eu olho para esses sinais na Bíblia, profetas como Daniel, profetas como Ezequiel, profetas como Zacarias, livros como o Evangelho de Mateus, capítulos 24 e 25, Marcos 16, Lucas 21, 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Tessalonicenses, que foi o texto que nós lemos, capítulo 4, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e todo o livro de Apocalipse, 2 Pedro. Tantos profetas, servos de Deus falaram sobre a volta de Jesus. Falaram sobre esse dia, que no Antigo Testamento é chamado de grande e terrível dia do Senhor. Esses 7 anos de tribulação aqui sobre a terra é chamado de angústia de Jacó, grande e terrível dia do Senhor. A pior época da humanidade está concentrada no livro de Apocalipse. Então, não vamos desprezar aquilo que temos visto e aquilo que temos ouvido. Que Deus possa estar abrindo os nossos olhos, preparando a sua igreja para encontrar com Ele. O noivo está mandando os recados, o Espírito Santo está clamando. Abre os ouvidos, igreja de Deus. Esse isolamento para a igreja está sendo o tempo de avivamento da igreja em toda a face da terra. Temos recebido vídeos de pessoas sendo levantadas nos Estados Unidos, em Londres, em várias partes do mundo, pregando o evangelho no meio das ruas sem ninguém, porque essa é a última colheita dos gentios, esse é o último tempo de Deus aqui na terra. Não vamos ser escarnecedores, não vamos fazer como os escarnecedores falam, porque em 2 Pedro, Pedro faz um alerta para a gente, e ele diz o seguinte: ele fala que nos últimos dias apareceriam escarnecedores e que perguntariam onde está a promessa da sua vinda. No capítulo 3 de 2 Pedro. Tendo em conta, antes de tudo, eu estou lendo o versículo 3 em diante, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda?
Desde que os nossos pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, porque deliberadamente eles esquecem que durante longo tempo houve céus, bem como a terra, o qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Assim como foi nos tempos de Noé, que escarneciam de Noé, quando Noé falava, Deus vai destruir o mundo com o dilúvio. Ah, deixa pra lá, Noé. O tempo tá bom. Olha lá, não vem uma gota de chuva, nunca choveu sobre a terra, nunca... Eles não entendiam que Deus estava mandando recado para a humanidade. A Igreja de Cristo está recebendo mensagens do Espírito Santo. Jesus Cristo está voltando. Não vamos nos fazer de desentendidos. Não vamos fazer como os escarnecedores. Ah, todo mundo fala quando acontece um troço desse, Jesus está voltando. Todo mundo fala que quando acontece desse, presta atenção. Meus queridos, o tempo é hoje. Israel é o relógio de Deus. E depois que Israel se tornou como nação, todo acontecimento mundial tem a ver com a volta de Jesus. Estejamos preparados. Vamos buscar ao Senhor enquanto é tempo, no tempo que se chama hoje. Esse é o nosso tempo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos leve a um outro relacionamento com Ele nesse período. Que ao sairmos disso, que ao sairmos disso, saiamos uma igreja renovada, uma igreja avivada, cheia do Espírito Santo. Que Deus tire de nós toda acomodação, toda frieza, todo conformismo com este século e com este mundo. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. E nós precisamos entender isso. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, louvado, glorificado, bendito é o nome do Senhor. Tu és o Deus de toda a terra, Pai. Tu estás assentado no alto e sublime trono e a aba das tuas vestes cobrem o templo. Ó Deus, que possamos ter a visão do trono do Senhor, como Ezequiel teve, como Isaías teve, como o apóstolo João teve na ilha de Pátimos. Ó Pai, depois arrebatado, ele teve essa visão do céu. Ah, Deus, que nós possamos, ó Deus, reconhecer a nossa pequenez diante de todas essas coisas. Tira de nós toda soberba, tira de nós todo orgulho. Ó Deus, que nós possamos nos quebrantar diante do Senhor, que nós possamos dobrar os nossos joelhos, ó Deus, e clamar pela Tua misericórdia, pedir perdão pelos nossos pecados, pela nossa negligência, pela nossa omissão, pedir perdão pelos pecados da igreja, pedir perdão pelos pecados da nação. Senhor, que nós não possamos de forma nenhuma desprezar, ó Deus, os acontecimentos, desprezar as profecias, desprezar, ó Deus, aquilo, Senhor amado, que o Senhor está enviando como sinal para despertar a tua noiva, para que ela fique pronta para encontrar com o Senhor. Que nós possamos nos preparar como noiva amada do Senhor para encontrarmos com o Senhor nas nuvens. Ah, Deus, que todos que estejam, ó Deus, me ouvindo, Senhor, neste momento, possam ter as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, possam estar, ó Deus, com azeite nas suas lâmpadas, e na hora que o Senhor ressoar a última trombeta, Senhor, que todos nós possamos ouvir o nosso nome e sermos, ó Deus, transformados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Aleluia, Senhor, louvado seja o teu nome. Prepara a tua igreja para se encontrar com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Querido, em 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo fala um mistério que hoje é revelado a nós através, ó Deus, da palavra, com textos como 1 Tessalonicenses 4, que foi este que eu li para vocês. E em 1 Coríntios capítulo 15, ele fala o seguinte: eis que eu vos digo um mistério, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos nós cristãos.
Porque no momento, no soar da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos em Cristo serão transformados. E nós, os vivos, teremos os nossos corpos mortais transformados em corpos imortais. A palavra do Senhor é fiel e digna de toda aceitação. Ela não volta para Deus vazia. Que o Senhor nos faça lembrar com fidelidade da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Oh